Sejam louvados Jesus e Maria. Em nossos corações agradecidos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda para a última noite. Sim, a última noite do nosso centenário, em honra a ela, nossa mãe e riqueza, Nossa Senhora das Lágrimas. Que bom que você está aqui para rezar conosco, encerrando este centenário. Amanhã é dia do Senhor, mas para nós devotos de Nossa Senhora, é dia também de nossa mãe e riqueza, Nossa Senhora das Lágrimas. O dia 8 de março de 1930, o céu beijou a terra em Campinas, São Paulo, beijou o Brasil, através da presença de Nossa Senhora, ela quem aparece a irmã Amália, na capela da casa-mãe do Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado. Então, com muita alegria no coração, nesta hora, vamos hoje rezar o nosso centenário com muita fé, muita esperança, e eu tenho certeza que Deus já derramou muita graça sobre nós e ainda vai derramar. Eu quero acolher a você que está rezando conosco, você que reza de casa. Eu quero mandar um abraço para a Rita, seja muito bem-vinda. A Gianice, bem-vinda também. A Ângela, lá de Londrina. Ana Lúcia, também membro do apostolado. Luiz Antônio Bispo, seja muito bem-vindo, minha irmã. Deus abençoe. Mandar um abraço também para o Luiz, que está pedindo, né? Pedindo pela paz no mundo, pela saúde da Ângela, sua esposa, pela sua saúde e prosperidade financeira. A Ângela pede pela saúde de sua mãe, Rita Rosa da Silva. Gianice também pede pela conversão de toda a humanidade. A Ângela pede pelo matrimônio da Jaqueline e Fernando, pelo Anderson e Beatriz. Que bom que você está aqui interagindo conosco. Continue interagindo, mas também envie o seu pedido de oração. Nós queremos rezar por você e com você, e também pedimos para que você interaja conosco compartilhando a live de hoje. E lembrando que eu não estou sozinho hoje, estará conosco mais um membro compromissado aqui do nosso apostolado para juntos rezarmos. Sônia, seja muito bem-vinda. Salve Maria. Salve Maria, irmã. A Sônia está aqui com a gente, com muita alegria nós vamos rezar, seja muito bem-vinda. Com a Sônia, que além de ser membro do nosso apostolado aqui de Curitiba, ela está à frente lá com o pessoal de Campo Largo, aqui no Paraná, também realizando o apostolado de Nossa Senhora das Lágrimas nas famílias, visitando as famílias e propagando a devoção. Por isso, Sônia, seja muito bem-vinda. Hoje nós queremos, além de rezar pelas intenções que estão chegando, queremos rezar pelo apostolado aí de Campo Largo, tá bem? Vamos então, com muita fé, com muita esperança, iniciar a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração inicial com a nossa irmã Sônia. Sônia, por favor. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó docíssimo Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que ela nos dá, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Primeira setena, primeira dor de Nossa Senhora, a apresentação de meu filho no templo. Nesta primeira dor, vereis como meu coração foi transpassado por uma terrível espada, quando Simeão me profetizou que meu adorável filho seria a salvação de muitos, mas também serviria para a ruína de muitos, isto é, todos os que abusassem de seu sangue adorável se perderiam para sempre. Por todas as intenções que estão chegando neste momento, rezemos. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos.
pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Segunda setena, segunda dor de Nossa Senhora. A fuga para o Egito. Amados filhos, vou mostrar-vos minha segunda dor. Quando tive de fugir para o Egito, para livrar meu rico tesouro das mãos dos algozes que o queriam matar. Vamos rezar então, agora com a nossa irmã Sônia. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Terceira dor. Nesta terceira setena, meditemos a perda do menino Jesus. Amados filhos do exílio, vou mostrar-vos minha terceira dor, quando perdi meu adorável filho por 3 dias. Que penas indizíveis e incompreensíveis a um mortal. Rezando por todas as intenções que estão chegando, pela intenção da Ana Lúcia, que pede pela paz no mundo, a Rita, que pede também pela conversão dos pecadores, e pelo nosso apostolado. Aproveito e coloco todos os apostolados espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, pedindo a nossa unidade e fecundidade em nossa missão. Vamos então contemplar a perda do menino Jesus. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Nesta quarta setena, nós vamos então meditar a quarta dor. Mas antes eu quero rezar pela nossa irmã Gabi, Sabino, que reza conosco. Deus abençoe, seja bem-vinda. Ela pede pelas almas do purgatório. Meditemos então a quarta dor, o encontro no Calvário. Amados filhos, vou hoje vos mostrar minha quarta dor. Quando me encontrei com o Divino Filho no caminho do Calvário. Ó todos os que chorais neste exílio, contemplai e vede se há dor semelhante à minha dor. Ver o Filho amado em tão lastimoso estado, carregado com uma pesada cruz, insultado como se ele fosse um criminoso. Rezemos com a Sônia.
Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Quinta dor. Nesta quinta setena, apresentamos a intenção da Gianice, que reza pelas almas do purgatório, mas ela pede de maneira especial pelas almas do purgatório que são esquecidas, aquelas almas abandonadas, que inclusive até os próprios familiares não rezam por elas. Vamos rezar por estas almas abandonadas, esquecidas pelos seus familiares, entes queridos, para que por meio das lágrimas da Virgem Maria encontrem perdão, a purificação de suas almas e que o Senhor possa abrir para elas a mansão do paraíso. E nesta quinta dor, vamos meditar a morte de Jesus. Amados filhos, vou mostrar-vos minha quinta dor e em sua meditação encontrareis lenitivo e força para vossas almas, que ainda lutam contra 1000 tentações e dificuldades que é próprio dos mortais. Nessa minha quinta dor, aprendereis a seres fortes em todos os combates da vossa vida. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vamos então para a sexta setena, meditando a sexta dor de Nossa Senhora, a descida da cruz. Amados filhos, vou hoje vos mostrar minha sexta dor, quando na cruz vi uma lança atravessar o coração santíssimo de meu adorável filho. Depois o depositaram em meus braços, não cândido e belo como em Belém. Ah, não. Rezemos com a nossa irmã Sônia. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Última setena
meditando a última dor, mais uma vez, quero fazer menção aqui à tua intenção, você que rezou, está rezando conosco, você que a apresentou a Nossa Senhora, você que apresentou a tua intenção, o seu pedido, o seu apelo a Jesus por meio das lágrimas da Virgem Maria. Saiba que Deus te ouviu. Se for para o seu bem, para a tua santificação e conversão, Deus te ouviu e já te concedeu esta graça por meio das lágrimas da mãe dele. Foi ele quem disse, nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que os homens me pedirem, pelas lágrimas de minha mãe, sou obrigado amorosamente a dar. É nesta grande certeza que nós vamos rezar esta última setena, colocando as nossas intenções, mais uma vez, no coração de Jesus, por meio do imaculado coração dela, de Nossa Senhora, colocando o nosso apostolado aqui de Curitiba, todos os apostolados espalhados pelo Brasil, pelo mundo, pedindo a unidade, quantos apostolados que estão se preparando para amanhã celebrar o dia de Nossa Senhora, como nós estamos nos preparando e vamos celebrar. Então, queremos colocá-los, pedindo também o crescimento da devoção no Brasil e no mundo inteiro. E rezo também hoje por aqueles que não creem em Deus e pela conversão dos pecadores, a começar por mim e por você. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, meu Jesus, estão as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, meu Jesus, são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Oração final, logo após a nossa breve meditação. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna, assim seja. E nas jaculatórias finais, nós as rezamos contemplando e beijando as faces da medalha de Jesus, manietado, e Nossa Senhora das Lágrimas. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A meditação de hoje, a Sônia vai ler para nós e eu volto com um breve comentário. Sônia, por favor. Sétima dor. Sétima dor de Nossa Senhora. Acompanha o seu divino Filho até a sepultura. Maria, amados filhos, quanta dor quando tive que ver sepultado meu filho. A quanta humilhação meu filho se sujeitou, deixando-se sepultar, sendo ele mesmo Deus, por humilhada.
Jesus submeteu-se à própria sepultura, para depois, glorioso, ressuscitar dentre os mortos. Bem sabeis, Jesus, o quanto eu sofrer vendo-o sepultado, não me poupando, quis que eu também fosse participante na sua infinita humilhação. Almas que temeis ser humilhadas, vede como Deus amou a humilhação, tanto que deixou-se sepultar nos santos sacrários, a esconder sua majestade e esplendor até o fim do mundo. Na verdade, o que se vê no sacrário? Apenas uma hóstia branca e nada mais. Ele esconde sua magnificência debaixo da massa branca das espécies de pão. Em verdade, vos digo, não o admireis tanto quanto ele merece. Por Jesus assim se humilhar até o fim dos séculos, a humanidade não rebaixa o homem, pois Deus se humilhou até a sepultura e não deixou de ser Deus. Amados filhos, se queres responder ao amor de Jesus, mostrar-lhe que o amais, aceitando as humilhações e a aceitação da humilhação vos purifica de toda e qualquer imperfeição e, desprendendo-vos deste mundo, vós faz desejar o paraíso. Queridos filhos, apresentai-vos estas minhas 7 dores, não para me queixar, mas somente para mostrar-vos as virtudes que deveis praticar, para um dia estar ao meu lado e ao lado de Jesus. Recebereis a glória imortal, que é a recompensa das almas que neste mundo souberam morrer para si, vivendo só para Deus. Vossa mãe vos abençoe e vos convida a meditar muitas vezes estas palavras ditadas porque muito vos amo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora vem nos falar sobre a dor do sepultamento do seu filho. Jesus é Deus. Vejamos que ela vai dizer que ela se depara com a dor de um Deus que morre e deixa-se sepultar. Ele, o Todo-Poderoso. Nessa dor, Nossa Senhora nos convida a aprendermos não apenas dela, mas neste exemplo de Jesus, principalmente de Jesus, ele sendo Deus, deixa-se sepultar. Ele nos ensina a humildade. Certa vez, Nossa Senhora disse para a irmã Amália que sem a humildade não pode haver santidade. Vejamos que até que ponto chegou a humildade de Jesus, submetendo-se. Ele, todo Deus, santo, 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 todo-poderoso, forte, imortal, ele passa pela morte. E o seu corpo santíssimo
é sujeitado a uma sepultura. Nós sabemos, Deus não está morto, ele ressuscitou. Mas vejamos que a humildade de Jesus era tão grande, profunda, a humildade de todas as humildades, que mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, o grande, santo, 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 ele deixa-se humilhar até a morte e o seu corpo é sepultado. O seu corpo é colocado no lugar onde o meu corpo um dia vai ser colocado, o seu corpo também um dia vai ser colocado. Meus irmãos e minhas irmãs, um Deus grande e poderoso deixa-se sepultar. Tamanha a sua humildade. E Nossa Senhora, ela nos faz recordação ainda desta grande humilhação de Jesus, que ainda nos dias de hoje deixa-se ser colocado, mesmo sendo Deus, dentro de um sacrário, de uma caixa de metal, ou em algumas comunidades, de uma caixa de madeira. Deus que se deixa prender, sendo tão grande, sendo Deus, ele se sujeita às realidades humanas, menos ao pecado. Humildade. Em verdade, vos digo que se Jesus há tanto não se humilhasse até os fins dos séculos, não os admiraríeis tanto. Nós o admiramos porque ele é aquele manso e humilde de coração, que aqui nesta dor deixou-se sepultar, mesmo sendo Deus poderoso. Meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora vai dizer que a humildade que nós aprendemos de Jesus, que é sepultado, ela não rebaixa o homem. Para o mundo, humildade é sinônimo de rebaixamento. Mas eis o que Jesus, sendo sepultado, nos ensina. Deus se humilhou até a sepultura e não deixou de ser Deus. Ao contrário, deu a seu coração um novo título. Bom, sim, foi sua bondade em favor, foi sua bondade em favor dos homens que o fez assim se humilhar, para mostrar no seu exemplo, com o seu exemplo, o caminho seguro de nossa salvação. A humildade é um grande caminho. E vejamos, como mais uma vez eu vou dizer, a humildade não rebaixa o homem, mas aquele e aquela que entende que pelo caminho da humilhação pode ser edificado, este sim, como Jesus foi ao seu coração, lhe foi atribuído um novo título de bom, porque ele é humilde, ele é simples. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, Nossa Senhora nos convida a desejarmos as humilhações, se realmente amamos a Deus. O mundo não quer que nós desejemos o caminho da humilhação, porque o caminho de Cristo é caminho de cruz e de humilhação. O que o mundo quer? O mundo quer que você esbraveje. O mundo quer que você tenha razão em tudo, em todo momento. O mundo quer que você se justifique o tempo todo. Deus quer que você se esvazie. Humilhação é isso. Humilhar-se em algumas situações, ao invés de querer ter razão, se esvazie da soberba, do egoísmo, da prepotência. Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta vivermos uma vida sem humildade, soberbos, prepotentes. Sabe por quê? No final da vida,
isso aqui vai virar pó. Se você, enquanto estiver vivo, não entender que é preciso ser humilde, uma hora, o seu corpo vai provar da humilhação natural e biológica. Isso aqui vai apodrecer. Vai voltar a ser pó. Vai voltar a ser humus. Pode parecer que Nossa Senhora está nos convidando a nos humilharmos o tempo todo, a nos curvarmos diante do outro o tempo todo. Vejamos, humilhar-se não é sinônimo de ser bobo diante das pessoas. Mas essa humilhação consiste na morte do eu. Matar o ego, crucificar o ego. Jesus não precisava passar pela morte porque ele era Deus, mas ele escolhe a morte para me redimir. O corpo dele é colocado numa sepultura. Vejamos o que São Paulo vai dizer. Ele fala sobre esse esvaziamento de Deus, kenosis. Deus se esvazia. Ele se faz homem. Vejamos que a dinâmica de Deus é sempre uma dinâmica de humilhação. Deus cria o homem, o universo, porque ele quer amar. E todo ato divino de Deus é um ato de humildade. Deus manda seu Filho unigênito, que se faz carne, se esvazia da sua divindade para nos salvar. Jesus se faz pão do céu, preso em cada tabernáculo, humilde para nos saciar. Que ato de humildade! Deus o tempo todo sendo humilde. Deus envia do céu o seu Espírito para nos dar força, para não nos deixar órfãos. É Deus se humilhando, Deus dando de si. Humilhar-se também é saber que eu preciso dar de mim ao outro. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa. A pessoa falou assim: olha, Fabrício, se você está achando que a gente está fazendo isso aqui por sua causa, não é não. É por causa de Nossa Senhora. Na hora eu olhei, fiquei olhando assim. Não respondi, só fiquei em silêncio. Mas vejamos, o que a cruz de Nosso Senhor nos ensina? Serviço. Nós vemos que a cruz de Cristo, ela tem duas hastes. Uma aponta para o céu, para o Pai. Jesus que vai à cruz em obediência ao Pai, para servir ao Pai. Ele se humilha diante da vontade do Pai. E a outra, na horizontal, diz respeito ao próximo, ao outro. Servir a Deus e ao outro. Meus irmãos e minhas irmãs, você que diz, não, eu sirvo a Deus apenas, está errado. Às vezes, quando você diz isso, pode ser que no seu coração está faltando um ato de humildade, de reconhecer que o seu serviço também é uma atitude de serviço ao próximo, ao outro. Eu faço por Deus, eu faço por amor a Deus. Cruz me aponta. Eu faço por amor a Deus, vejamos aqui, mas eu faço por amor ao próximo. Servir a Deus, humilhar-me diante de Deus, mas também a cruz me ensina, na haste horizontal, a também me humilhar diante do outro, a dizer, eu estou aqui também para te servir. O serviço é um ato de humildade. É isso que Jesus faz morrendo na cruz por nós. É isso que Nossa Senhora faz sofrendo no coração e na alma, ali aos pés da cruz. E nesta dor,
sepultando o corpo de Jesus. Afinal, meus irmãos e minhas irmãs, qual é o maior mandamento? A lei se resume em quê? Amar a Deus, estou fazendo aqui, ó, a cruz. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Servir a Deus e ao próximo com coração humilde e disposto. Nesta dor, Nossa Senhora nos convida a aprendermos dela esta virtude. E hoje, aprendendo a virtude da santa humilhação que edifica a nossa vida, viu? Quem se humilha tem a vida edificada. Agora, o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, pessoas que se bastam, dizem elas que se bastam. Meus irmãos, Deus sendo Deus precisou que o seu corpo fosse colocado numa sepultura. Quem somos nós? Pó. Humilhemo-nos. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante do próximo. Ser simples, pequeno de coração e de alma. E para terminar, eu dizia, esse corpo mortal vai passar. E a alma? A alma vai se encontrar com Deus. Mas é preciso antes, nesta vida, humilhar-se, para que Deus possa nos fazer santos. Santos como Ele é santo. Nós concluímos o nosso centenário, meditando então as dores de Nossa Senhora. Quanta coisa nós ouvimos, né, de Nossa Senhora nestes dias. Não foram palavras minhas, não, e nem dos membros do apostolado. Nós meditamos as próprias palavras dela, a fim de que pudéssemos aprender dela muitas lições das suas dores. E eu tenho certeza que você aprendeu muito de Nossa Senhora. Agora é hora de praticar. Obediência, humildade, sofrer com Deus, oferecer sacrifícios a Deus, né? E tantas outras virtudes que nós aprendemos de nossa querida mãe. E por que eu termino? Porque, meus irmãos, ela nos quer no céu. Sempre falo, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas enquanto isso não acontece, prepara o teu coração. Viva bem as virtudes, peça a Deus, Senhor, eu quero viver bem essas virtudes do coração imaculado de Maria, de Nossa Senhora das Lágrimas, para que um dia eu possa chegar no céu e ela possa me acolher de braços abertos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, encerramos o nosso centenário, porém, amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na sede do nosso apostolado, nós estaremos aqui reunidos, rezando a coroa das lágrimas, teremos um lindo momento de oração. A seguir, 10h30, a Santa Missa, vamos aqui para a paróquia participar da missa, e depois o nosso almoço festivo em honra a Nossa Senhora das Lágrimas. Amanhã estaremos em festa, dia do Senhor e dia de Nossa Senhora das Lágrimas. Você daqui de Curitiba, da região, venha participar com a gente, mas traga um prato aí para você partilhar conosco, tá bom? Para o nosso almoço. Ou uma bebida, ou algum prato para o nosso almoço. Ou até uma sobremesa também, se você puder ou quiser, tá? E também, olha só, o centenário vai acabar, como acaba hoje. Mas, segunda-feira, começa o primeiro simpósio mariano de Nossa Senhora das Lágrimas. Gratuitamente, vai ser ao vivo aqui no nosso YouTube. Então, nos dias 9, 10 e 11, segunda, terça e quarta-feira, às 19h30. Estarão conosco o padre Luiz Fabiano, de São Paulo, desse Calvado, e também o padre Danilo, também de São Paulo, ambos devotos de Nossa Senhora, e os irmãos dos apostolados de Brasília, Ribeirão Preto e de Descalvado, também. Graças a Deus, temos aí mais ou menos quase 300 inscritos. Tem bastante gente, né? Inscrita de vários lugares do Brasil e fora do Brasil. E você que ainda não se inscreveu, corre lá nas nossas redes sociais, tá bem? Aqui na descrição do nosso canal tem lá o link para você fazer a sua inscrição, ainda dá tempo. No mais,
Obrigado pela sua presença. Vamos então encerrar o nosso encontro de hoje. A Sônia vai rezar para nós a oração à Nossa Senhora das Lágrimas. Sônia, é com você. Ó Mãe dolorosíssima, na verdade, sois tão carinhosa. Sabeis consolar os que choram. Por esse motivo é que hoje a vós recorro, implorando a vossa maternal bondade. Quem me valerá, se vós me desamparardes? Ó Mãe querida, vós bem sabeis que eu não quero fugir da cruz. O que vos peço nesta hora de aflição é que não me abandoneis nas mãos de meus inimigos infernais, que querem me tirar a paz e a tranquilidade de minha alma. Vede que me faltam as forças, vós, porém, que sois tão poderosa e esmagastes a cabeça do inimigo, triunfai nesta hora, sacudi este jugo terrível que me quer afastar da intimidade de vosso divino Filho. Ó Maria, sede sempre meu refúgio. Ó Maria, jamais me abandoneis, para que um dia possa cantar as vossas misericórdias, proclamando mesmo neste exílio: Maria é meu sustentáculo, Maria é minha força. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Sônia, muito obrigado pela sua presença, por ter rezado conosco. Está de parabéns, viu, minha irmã? Obrigada. Amém. E a você que nos acompanhou, Deus abençoe. E em breve nós retornaremos aqui com mais conteúdo de evangelização, né, conteúdo sobre a devoção à Nossa Senhora das Lágrimas. Então, nos vemos segunda, terça e quarta no simpósio às 19h30. Deus abençoe. Salve Maria. Salve Maria.